Então, pessoal, boa noite. Desculpa aí tanto contratempo, mas essa modernidade é um inferno mesmo, né? Olha, eu fiquei doente e daí eu preparei um caso assim que eu acho interessante, mas assim, talvez até um pouco simples, mas vamos lá. Tem uma paciente, uma mulher, né, de 40 anos, bom, a data de nascimento dela é essa daí. Ela é natural de São Paulo, casada, e a provável etiologia da doença dela era hipertensão arterial. E ela estava em hemodiálise desde 2006. Essa paciente, ela veio para o Hospital das Clínicas, em 2010, inicialmente para transplante renal. Ela veio transferida de um serviço de dois serviços de transplante, porque ela é hipersensibilizada e foi encaminhada para protocolo de dessensibilização, porque ela estava em lista de espera há muito tempo. A única coisa de antecedente, ela tinha um hipertireoidismo tratado com propiltiracil e metrorragia por mioma. Esse era o que eu encontrei no transplante. O próximo, Rosa. Então, eu só pus aqui o que que é essa tal de dessensibilização do transplante. Eu não entendo chongas, mas eu achei que alguém ia pedir e ela veio para isso. Então, esse é o esquema que o HC usa, está aqui para poder tentar dessensibilizar. E ela só fazia isso. É o próximo. Mas em 2012, ela foi mandada para o nosso grupo. E o que que ela tinha? Ela tinha o famoso dor óssea difusa, não era localizada, um pouco de dificuldade para deambular, negava fratura, negava mialgia. E a única coisa que ela fazia era Sevelamer. Ela tomava Sevelamer, a dose, né? 4, 4, 4. Duvido que tomava, porque ninguém toma uma quantidade assim. E ela tinha feito na clínica dela várias tentativas, no caso nem era paricalcitor, era calcigex na época, que eram interrompidas porque ela fazia hiperfosfatemia e tomava a progesterona por causa do sangramento dela. A bioquímica dela, mais clássica impossível, o cálcio total dela era em torno de 8, 8,1, um fósforo que variava de 5,6 a 6,7, um PTH que vocês estão vendo aí, 1405, uma fosfatase alcalina de 186. Só que como ela tinha o problema da tireoide, está aqui descrito o perfil da tireoide dela, e uma albumina normal. Foi pedido na época tudo aquilo que a gente pede, a radiografia dos ossos, MIB, ultrassonografia e avaliação cardiológica já, porque a gente achou que, em virtude de ter muita hiperfosfatemia, a gente não ia dar conta e ela ia acabar indo para a paratiroidectomia. Então, o próximo. Se a gente for fazer, então, uma evolução clínica dela, até o presente momento, então, vocês viram que a gente pediu uma ultrassom de tireoide, ela tinha nódulos mistos bilaterais, predominantemente císticos, sem microcalcificação, e eles não visualizaram paratiroide no meio daquele murundum de nódulos. O MIB dela mostrava paratiroide hiperfuncionante nos polos inferiores, direito e esquerdo, também mais clássico impossível. Acontece que de 2013 a 2014, por orientação e chegar junto e não sei o que, ela conseguiu controlar o fósforo. Começou a tomar calcigex, como eu disse para vocês, na época era calcigex, e ela controlou o cálcio fósforo PTH e foi de alta do ambulatório do osso. E aí ela permaneceu o tempo todo no HC em acompanhamento e permanece até hoje para desensibilizar. De coisas antes eu vou mostrar uns exames, mas ela também teve a famosa cirurgia ginecológica, que ela conseguiu se livrar do problema dela, e ela também teve uma intercorrência que foi uma isquemia miocárdica em 2023, foi tratada clinicamente. Também essa mulher fez uma colicistite aguda, perfurada, que foi operada em 2025, que quase foi para o espaço, quase ela foi para o brejo. Então, mostra o seguinte, Rosa. Ela tinha, nessa época, foi pedido uma densitometria dela. Na entrada quando a gente, no período em que a gente estava vendo, aí foi pedido uma densitometria dela que não tinha
nada. Não tinha osteoporose, não tinha nada. O seguinte, para mostrar para vocês o período em que que ela fez, que ela tratou com a gente no pulso, vocês veem o seguinte, né? De 1405 em 2012, a gente conseguiu em 2015 chegar ao redor de 320, 350, com fósforo controlado, com cálcio controlado, enfim, e uma fosfatase alcalina aceitável. Conclusão, foi por esse motivo que ela ficou só lá no centro de diálise dela. Então, aparentemente, ele hiperpara. Você quer comentar alguma coisa aqui, Rosa, do que a gente discute quando a gente vê esses casos? Você quer falar alguma coisinha para a gente já passar para frente? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, Rosa. Não, mas eu tô achando que como a Luiz está aí, ele toma o lugar dele. Será uma honra. Eu tô aqui Não, de. mas eu não sei o que a Wanda quer que você discuta. Ah, Vai, É, Rosa. é alguma coisa, Wanda, específica de como. Seguinte, é aquilo que a gente fala, que quando a gente vê um caso desses, a gente tem quase certeza que aquela paratiroide não era autônoma, né? Sim, E era uma sim, coisa que é era isso. possível ainda, Tratar uma vez clinicamente. controlando o fósforo da doente, ela aceitou uma dose, era uma ampola de calcigex após a diálise, quer dizer, uma coisa super importante para todo mundo. Controlou o Ah, fósforo, deu para tratar. A gente conseguiu isso era 2015, portanto não tínhamos Sinacalcete ainda, né? Não, ela não tinha Sinacal 7 aqui. Sim, tá. Não é, tinha. Então sem sinal. controlou muito bem com paricalcitol EV, com Não estava com calcitriol Cigex na EV. época, É, tá? porque tem um monte de gente que nem tinha nascido ainda, mas existia um calcitriol Isso. EV, né? Uhum. Que chamava É, Calcigex e que a gente dava, mas ele causava hipercalcemia, outras horas hiperfosfatemia, e a gente ficava naquela tira, põe e o hiperpara galopando. Essa aí e- respondeu bem, né? Então, provavelmente ela pode ir muito bem por tratamento clínico, né? uhum. Eu acho que uma coisa que tem que sempre chamar atenção, esses pacientes, quando respondem bem, eles têm sempre um fósforo controlável, vamos dizer assim. Tudo bem, tomava Sevelamer, não sei quantos tomava. Você falou que tomava 4, 4, 4 e 4, 4. 4, mas às vezes nem sempre toma tudo aquilo, né? Uhum. Mas a gente, quando pega um paciente em diálise com 4 e pouco de fósforo, mesmo tomando quelante, Sevelamer, é uma maravilha, né? É. É o sonho de consumo de qualquer nefrologista. A gente sabe que um paciente com 1.400 e pão e tralalá de PTH não vai ter esse fósforo lindo, controlável, que vai responder à vitamina D ativa, seja ela calcitriol, oral, calcitriol EV ou paricalcitol hoje em dia. Mas ela respondeu muito bem. Então tá bom. Então vamos embora. Lembrar que essas vitamina D baixa aqui também a gente suplementava, viu? Porque era Isso. uma coisa importante de falar, isso Tá. aí a gente ficava sempre atento e suplementava. Faça o seguinte, por favor. Ó, eu só vou dar mais um spoiler, que é o seguinte: Hum, aqui a Wanda deu alta, a gente deu alta do nosso ambulatório. tá. Uhum. Eu também 2013. daria. Todos de acordo. Mas se a gente for subindo no histórico, naquele período em que ela não esteve conosco, vocês Tá. veem que, olha, até 2019, Hum, um pouco mais de cálcio, um pouco menos de cálcio e de vitamina D, mas ainda um tá. PT 440. Então, nós estamos falando de um período Aceitável. de 6 anos, a É. coisa estava indo bem. E ela Agora, tinha olha ela tinha esses exames, por causa Rosa, do transplante. do transplante, não era Do de vocês, transplante. tá bom. A gente não estava vendo essa paciente desde Tá. 2013. De Mas se a Gente, gente, até repente, se pergunta como é que pediram PTH, porque eles não, nessas coisas de sensibilização aí, bom, mas pediram, tá aí, pediram. podem ver, né? e aí em 2021, se vocês observarem, o perfil muda um pouco, né? Nós já estamos falando de um Ah, cálcio por vezes mais alto, um fósforo bem baixo e o Uhum. PTH agora bem tá. suprimido, Só com uma para fosfatase alcalina, né?
Isso, só E para não lembrar. estava vendo isso, Dia. hein? Não estava vendo Tá, isso. tudo bem. Mas só para lembrar, quem não está feito a calciônico por miligrama por decilitro, nós lá temos em milimol por litro, alguns lugares também tem. Qual que é o normal de calciônico? Vai até em É miligramas por você. decilitro Então, você é pegar o cálcio do e milimol dividir e multiplicar por 4, ou por dividir esse 4. por 4. É exatamente a Divide mesma esse por coisa. 4. Então, Então, de tá. 1 em 1 vai ser de 4 e Só que 8 4. até Tá, 5, mais ou menos. tá, Tá tá bom. bom? Fósforo tá bom. E a fosfatase é Uma fosfatase aumentada aí? Mas começando a isso, subir, né? ó, isso aqui que eu estou apontando para vocês Ah, é ela longe dos nossos olhos, né? tá, mas Então, essa aqui fosfatase tá alta, né? tá alta, a nossa é 100, tá? Tá, Então, tá. aqui a gente tinha uma fosfatase alta com PTH alto, Mas o 134 na alta tava bem boazinha, né? com 350 de PTH. Ó, E aí, beleza, 2021, caindo. a gente passa a ter 71 de PTH com Tá, 208 de fosfatase, né? tá. E Eu em queria perguntar uma 2023, coisa, Rosa. 87 de PTH com 342 Tá, de de fosfatase. fosfatase. De novo, eu tenho que Rosa, dizer, isso não estava diante dos nossos olhos. Dos olhos de vocês. Tá. Diga, Mel. então, eu queria perguntar uma coisa. Assim, por falta de conhecimento mesmo. Toda essa medicação que ela estava usando no transplante para desensibilizar e tudo, nada disso interfere aqui. Eu botei um Imunoglobulina. slide para você prestar atenção. Estava lá. O segundo slide Não, é o Wanda, esquema. ela quer saber se isso teria alguma relação com o metabolismo mineral. Não, É, É uma carga grande de imunoglobulina, é. Hum. até onde eu sei, nada, né? E o rituximab, que também, assim, a princípio, nada. Eu acho que, para ser honesta, o HC nem usa o rituximab, nem usava nessa época, é muito caro, né? Então, lá pelos 2015, por aí, não tinha ainda rituximab. Então, era só o que eles chamam de IVIG, né? Então, eu Tá. lembro que quando eu trabalhava em diálise, tinha paciente que fazia, eles vinham com, sei lá, 20 frasquinhos dessas imunoglobulinas que se aplicava na última hora de diálise. Só para esquentar um pouquinho o tá. debate, e jogar um pouquinho de pimenta na discussão, quando eu vejo um paciente fazer isso, voltar com esse PTH de 87, e ele estava caindo o PTH e a fosfatase caindo junto, quer dizer, o hiperpares está melhorando. Aí, de repente, ele vem com o PTH abaixo do valor esperado para diálise, né? Duas vezes o valor superior. Então é 120, 130, por aí. Então tá 80, 71, depois 87. Com uma fosfatase alcalina subindo, eu me perguntaria, essa fosfatase alcalina é óssea? Mas não precisa responder. É só para o pessoal saber que a gente tem que perguntar isso. Porque o que a gente mede é uma fosfatase alcalina total, né? Então aí Hum. tem óssea, hepática, intestinal, tem tudo. Tá tudo junto. Quando tá para e passo com o PTH, tudo bem. A gente acredita que seja do osso. Mas, neste caso, eu era a primeira pergunta que eu faria. Será que é ósseo? Pode continuar. Doutora Esse Wanda vai perfil responder isso depois. podia Tá ter bom. colocado aqui o perfil hepático também, né? Porque eu deixei só, mas Não, eu aí você vou. daria Mas, spoiler. Vamos, é, você mas daria aí eu vou spoiler. dar o seguinte aí. Vamos lá. Aí ela voltou para o ambulatório, né, de doença óssea, e aí essa mulher, ela estava em 2025, era uma paciente assim, desnutrida, ela tinha perdido 9 quilos num período assim de um ano. A gente não estava vendo, a gente começou a ver aqui. Em 2024, 2025, essa mulher perdeu muito peso, vomitava muito, ela tinha dores ósseas intensas e generalizadas, ela tinha uma fístula arteriovenosa, que era daquelas coisas que você quer morrer, toda neurismática, inclusive eu sentia muita dormência, a queixa dela focava bastante no osso, mas principalmente no braço da fístula, que ela tinha uma dormência, um formigamento intenso. E aí foi
o que você falou, Aloysio. A gente viu que ela tinha uma fosfatase alcalina que era mais ou menos 5 vezes o valor normal, sem elevação das enzimas hepáticas. Eu podia ter posto as enzimas hepáticas, mas não pus, desculpa, eu não tenho como abrir agora. E nesse período, quando a gente viu, o PTH 3 vezes aquilo que a gente tinha visto, ou seja, o PTH muito parado, com uma fosfatase alcalina bem elevada. Nesse período também, ela fez uma endoscopia que mostrou tudo, né? Esofagite, pangastrite, hérnia de vertículo, uma alteração, uma tomo de abdômen, que ela tinha uma alteração do sistema porta-intrahepático, e ela tinha feito aquela colistectomia que foi de urgência. Essa mulher quase morreu naquela colicistectomia, porque provavelmente ela deve ter batido no PS do HC umas 200 vezes e não operaram, e ela teve que romper a vesícula dela e operou nas circunstâncias todas que acontecem, né? Nessa época também, ela fez uma avaliação cardíaca, ela estava com uma fração de ejeção de 30%, um cateterismo sem lesões obstrutivas. Então, ela voltou para nós desse modelo, com muita dor, desnutrida. No laboratório, o que chamou a atenção foi essa fosfatase que subiu e um PTH que não subiu, e ela teve essas outras intercorrências. Alguém quer comentar alguma coisa ou passa? O seguinte. A gente, quando a viu a primeira vez, nesse retorno, 12 anos depois, foi um pouco assustador, assim. Honestamente, eu não me lembrava da paciente, né? 12 anos depois, difícil. Mas era alguém muito doente. E a primeira hipótese era de que essa fosfatase era uma fosfatase hepática, tanto que foi pedido um perfil para um outro retorno, onde ela veio com um perfil hepático, onde isso não se confirmou, né? As Não, enzimas todas normais, exatamente. Posso passar ao próximo, chefe? pode. Então, ela tinha nessa época também fez uma densitometria, né? E aí, mais ou menos também. Só que a densitometria dela nunca conversou com o osso dela, tá? Tá aqui. Mas E ela perdeu massa óssea, né, Wanda? Porque ela tinha, olha, na coluna um BMD de 1,05 e anteriormente, eu vou voltar, ela tinha um BMD de 1,025, então ela isso, perdeu 0,2. E no fêmur é mais, acho que evidente ainda, olha, eu vou para o colo, ela tinha aqui 0,840 em 2012 e aqui ela tem 0,810, então ela perdeu 0,03, né? Então, se eles fizessem aquilo que se pede para fazer, que era comparar, eu acho que daria sim uma perda significativa, né? Tudo bem que tem um período de 12 anos, muita coisa acontece. sim, né? Por idade, por tudo, né? Mas enfim, tá. Bom, tá aí. Esse daqui era o perfil quando a gente começou a voltar a vê-lo. Vocês já tinham visto um pouco lá para baixo, mas vocês veem que a fosfatase alcalina foi subindo, 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 tá? Fósforo não, mantendo sempre um fósforo baixo para o renal crônico, um cálcio que variava também, hora baixo, hora alto, e o PTH que ficou por ali. Teve aquele PTH, de repente ele subiu de novo, e aqui ela conseguiu repor um pouco melhor a vitamina D. Aí, quando a gente viu esse quadro, a situação dela, a gente resolveu que devia, antes de tratar o que que essa mulher tinha, a gente tinha que olhar o osso dela, que não dava para ficar, não era assim algo que você pudesse, vamos tratar o quê aqui? Né? O PTH está controlado, uma mulher desnutrida, uma fosfatase alcalina que estava subindo. Então, na discussão de quando a gente decidiu pela biópsia, a gente achou que tinha alguma coisa ali, aquele tipo de doença mista, talvez. Então, a gente achou que devia fazer uma biópsia nela. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar essa situação? Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora Wanda. Nessa época, ela ainda tinha questão da tireoide? Ela ainda estava tratando o hipertireoidismo? Ela tinha, mulher, é uma vergonha.
porque ela não passava em canto nenhum, de lugar nenhum. Ela tomava Propil durante muitos anos. Aquilo, Elisa, se você conseguir melhor, a gente manda para endócrino. Endócrino tem vaga? Não. Então não vê. E aí a gente não vê o que que a gente vai fazer. Foi isso. Você tem razão de comentar. Eu não ia esconder isso, não, mas que é uma vergonha, sabe? E a É, gente mexe como naquele propio? Aí você vai falar, ai, porque o hiper, porque não sei o que ela não tinha. Ela tinha uma tireoide controlada. Não tinha. Tá? é, O ultrassom dela nem era. Eu acho que essa mulher podia até ter parado de tomar esse bendito desse propio. Depois que você vê os casos assim, que você olha para trás, né? Você fala, pois é, a gente mesmo devia ter se metido nessa história, né? Mas enfim, ela tomou propio durante muito tempo. e tá tomando ainda, porque eu acho que, desculpa, assim, isso ela tem controlado porque tá tomando PTU, Wanda. E uma das dúvidas que a gente tinha é se não tinha uma própria hepatotoxicidade do próprio Tiracil, né? Gente, Mas pensou a nisso. gente se perguntou por que que não ablou essa tiroide, mas alguém que espera 10 anos para fazer uma esterectomia, espera ter uma vesícula rota para operar uma colicistopatia crônica, aí não precisa. É isso. Já manda, o grupo de tireoide é um inferno. Ele não tem vaga para nada. Então a gente vai lutando ali, com o que dá. Todo mundo Né? remédio. Esquisito, né? Essas alterações hepáticas que ela tinha lá na endoscopia, Na elas tomografia. na tomo. E Não passa, tô. volta aí, acho que passou Peraí. Não, peraí. Quer ver aqui? Quer ver? para frente. Eu Acho que vou é para devagar que eu frente. fui aqui. Então, aqui, na Porta realidade, intrahepática, isso. na tomo, eles contextualizavam como algo pós-colestectomia, um processo Tá, em cicatrização, mas você não tinha alterações que você poderia falar sugestivas de aumento de hipertensão portal ou com hipertensão, tá. aspecto de cirrótica, nada disso. Obstrutivo, não. Nada, nada. Tá, A gente até discutiu, né? tá O bom. que mas também lembrando que e acho que esses 6 meses que a gente demorou para tomar pé do caso e indicar a biópsia foi justamente afastar uma hepatopatia. Vocês veem que tem vários pedidos, Uhum, porque sempre tinha esse receio de estar biopsiando uma fosfatase alcalina hepática, né? Tá- uhum, Pronto, cheguei aqui, Aí, chefe. então, a gente fez a biópsia nela. tá. E aí tá aí a biópsia, para vocês darem uma olhada. Vocês veem no primeiro corte, praticamente muito, não dá para você separar o que é cortical, muito dá para separar. A gente vê aqui um pedacinho de cortical totalmente trabeculada, e aí você vê também aí um aumento pequeno, quando a gente aumenta todas as trabes ósseas cobertas por osteoide. Ela tinha também reabsorção, ela tinha área de reabsorção, ela tinha fibrose. Eu não fiquei botando muita foto aí, não, mas aí a gente vai lá também, fez a coloração para alumínio dela, e ela tinha alumínio, não sei porque não teria, né? Em tudo quanto é trave, tudo quanto era trave. E passa o seguinte, Rosa, que é a biópsia em si, vocês veem que ela era uma paciente que mantinha os estruturais normais, mas às custas de osteoide, né? Você vê Uhum. que a espessura da trave é mais baixa, a separação está baixa também, o número de traves é bom, mas tem 33% de osteoide, quase 90% das traves recobertas por osteoide, a espessura quase de 20, tem blasto, você vê que parecia, né? Blasto, também reabsorvia, também tinha plástico, tinha um pouco de fibrose, não marcava. Tinha, marcava, simples e dupla marcação. O alumínio eu botei aí, mas o alumínio é de 100%. E aí é isso, o diagnóstico dela foi de osteomalácia e por alumínio, não é só por alumínio. Essa mulher, eu acho que ao longo de toda essa vida, é uma baita de uma desnutrida e que eu não sei se o alumínio foi depositando porque
porque existia, ia lá e depositava. Quando ela ficou com aquele PTH controlado, diminuiu um pouco a remodelação dela e o alumínio que podia entrar foi entrando. E, e é isso que a gente viu com essa doente. Ela volta agora, dia 1º de setembro. Eu espero que ela esteja viva. Tem horas que eu me pergunto, porque ela realmente estava muito acabada. Por sorte, a gente tem desferal no HC, vai começar a tratar, que eu fui ver o dia do retorno dela, agora dia 1º de setembro, e a gente vai começar a tratar, e assim, o que que vamos fazer mais? Liberar, essa mulher tem que comer, não dá ver lá com o pessoal da diálise dela, para não tomar Civilamer mais, porque vocês viram que o fósforo dela é muito bem controlado, é torcer para ela agora conseguir comer, conseguir tirar esse alumínio. Vamos ver se a gente não tem que pegar na mão e ir até a tireoide lá para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E é isso, eu acho que assim é um pouco a via crucis de um renal crônico que vem com aquela esperança desse bendito desse transplante, e ela está até hoje no grupo lá. Ela parou, ela foi tirada de checagem para transplante com a policisté, com a cirurgia. Então, ela está afastada, ela não está mais ativa na lista enquanto acho que não resolver, se é que vai resolver alguma coisa. Mas também parece que ela parou de fazer protocolo lá, ela está afastada, desde que ela fez a colicistectomia. Acho que era isso que eu tinha, né? Wanda, ela dialisa desde quando? Dialisa desde 2007, né? Você lembra que eu falei assim? Uma mulher que dialisa desde 2006. É 6. muitos anos de diálise. 20 anos de diálise. Não, não tinha, nunca tomou quelante à base de alumínio? Não, não, isso eu Não. me lembro que estava bem, bem escrito, a gente insiste com isso, não. Ela nunca tomou quelante com alumínio. Eu acho que Porque ela nesse. não, ela não pegou também, ela não pegou uma fase de diálise, né, que foi antes dos anos 2000, que os tratamentos de água eram ruins. Para Você tem esperança que isso daí mudou. para Eu ter tenho. tanta intoxicação assim, sem ter tomado quelante e iniciado uma diálise numa época que já, né, não se tinha uma água de diálise maltratada, né? É, então é melhor pensar assim, né? Que veio Uhum. vindo aos poucos, além do que conforme a gente baixou a remodelação óssea que controlou o hiperparadela, talvez. Oi? Não escutei. Não, pode falar. Pode falar, Conforme, Ivan. conforme controlou o hiperparadela, baixou a remodelação, e aí o alumínio que ia entrando um dia, saindo outro, entrando, saindo, e ficou. Eu acho que é isso, não consigo pensar em uma outra coisa. Talvez agora a água esteja melhor tratada, mas ali para tirar aquele alumínio você pode se esforçar, porque tirar aquele alumínio são anos. Uhum. São anos, não vai ser 6 meses de tratamento, né? São anos de tratamento. Essa mulher vai ter que. Ela veio, né, com um teste odesferal feito na diálise, que era assim. Eu nem pus porque era tão ridículo, era assim. O alumínio pré, não sei onde fez, 6,7. O alumínio pós, 5 ponto alguma coisa. Não pus porque eu achei, falei, é muito desaforo, fica dando margem para. Que foi o centro de diálise que fez, mandou essa dosagem, esse alumínio, aonde vai saber. Enfim, é isso, né? Wanda, Um caso que eu acho que, para mim, a gente achou ele meio simples, mas eu não teve. Eu tinha uma outra ideia para essa reunião, mas eu fui vencida por uma gripe cavalar, que fazia uns 10 anos que eu não pegava nenhuma gripe, mas peguei uma boa. Então, eu não tive coragem de, de Mas fazer eu outra. acho muito interessante, Wanda. Me desculpe, eu vou discordar de você. Eu acho que
ele suscita aqui vários questionamentos. Uma das coisas que a gente comentou hoje à tarde até foi o fato dela ter tido no último ano, assim, antes dela piorar, ela teve uma história gastrointestinal muito importante. E certamente ela ficou muito doente e muito inflamada. E talvez isso tenha suprimido de fato a remodelação e a exposto a essa carga de alumínio para ter tamanho depósito, que é quando a fosfatase de fato explode, né? Então, o fato de o PTH ter sido suprimido pela inflamação e a diminuição do PTH ter diminuído a remodelação, e a partir daí você ter a intoxicação maciça, assim. Mas sabe o que eu ia perguntar para você, Wanda, olhando para essa biópsia? Vamos imaginar que a gente seja muito eficaz. A gente tire o alumínio. Esse perpara vai vir com tudo, não vai? Ah, vai. Eu acho que vai mesmo. Mas ela Agora, tem tanto osso para mineralizar, quer dizer, eu nem sei, vai vir, né? Porque vai tirar tudo, provavelmente vai. Agora, aí, é, essa mulher, ela tem que comer. Provavelmente tratar o alumínio, o tipo de tratamento com calcitriol para ela é diário, né? Não tem nada que fazer pulso, porque se o PTH uhum, subir por enquanto, eu acho que tem que dar calcitriol todos os dias para ela, deixar a vitamina D dela bem azeitada, 25, e liberar essa mulher, falar para ela comer até prego, né? Acho que ela precisa comer. Wanda, tem uma coisa que ainda me intriga. A gente que viveu a época da intoxicação, da epidemia, vamos dizer assim, né, por alumínio, Hum, a gente via os pacientes se intoxicando e PTH e fosfatase caindo, a ponto de da fosfatase zerar lá, ficar normal, e o paciente piorando clinicamente, não conseguindo andar, aquelas intoxicações brutais, que a biópsia vinha 100% de alumínio, e às vezes o paciente tinha ou uma doença dinâmica, né? Mas o osteoblasto era tão intoxicado que ele não produzia mais fosfatase, né? E essa paciente, mesmo nessa situação, com tanto alumínio no osso, ela continua aumentando a fosfatase. é. Eu não poderia imaginar que essa osteomalácia dela é muito mais carencial do que é por essa intoxicação por alumínio. O Com alumínio está certeza, lá. eu acho que está aí. E tem O outra que alumínio está lá, tudo bem, olha, mas faz pensar você também. Você vê que o alumínio está na frente, tá? Mas você vê que o alumínio ele está difuso na trave. Tá? Isso aí uhum, foi depositando, depositando, depositando. Não é igual quando você tinha realmente aquelas intoxicações que você matava o osteoblasto. Não. sim, Inclusive, você viu no resultado da biópsia que ela tem bastante osteoblasto. é. Eu acho que também não dá para a gente ver esse alumínio e não tirar. Para mim, você tem que Não, tirar não, e você com tem que certeza, tratar essa carência. Eu com acho que isso tem certeza. muito de carência. E para mim, sempre lembra quando eu vejo o alumínio está ali, mas também ele está muito flu, assim, ele está depositado em toda a trave. Uhum. Isso aí, para mim, depositou, não remodelou, foi ficando. É isso. Mas você tem razão. É, eu queria voltar lá nas imagens, Rosa, um pouquinho, Essa não. nas imagens da cervicais lá, ultrassom e cintilo. Ah, perdão. Está aqui, desculpa. Aí, essa história de ultrassom de tireoide com nódulos mistos bilaterais, predominantemente císticos, regulares, sem microcalcificações e paratireoides não visualizadas, com 1.400 e pouco de PTH, é impossível a gente não imaginar que essas paratireoides não estavam, no mínimo, hiperplasiadas, né? Então, eu só queria chamar a atenção, não sei, ela já veio com esse ultrassom, né? Não, esse ultrassom do Pode ser. HC, mas ela tinha muita doença tiroidiana. Eu acho que ela tinha um bócio Não, eu muito sei. muscular. E aí acho que eles, assim, a pessoa que viu não conseguiu diferenciar Isso.
Um nódulo É tireoide. isso que eu queria falar. Tem Um nódulo muito. paratiroide, da Para paratiroide. quem, para quem não está afeito a ver muito ultrassom como a gente, e de cervical, de tireoide, de paratireoide, a gente muitas vezes acaba pegando uns radiologistas que olham a tireoide e dão um diagnóstico com nódulos tiroidianos com TIRADS 4, TIRADS 5. E outro dia, não é a primeira vez, já é a segunda ou terceira vez, deu assim, pedir para rever o ultrassom, né? E aí eu contei a história para o radiologista, falei, esse paciente tem 2.000 de PTH e essas imagens não podem ser de paratiroide, eu vou rever a imagem. Depois eu volto a falar com você. Voltou e falou: não, são paratiroides. Então, assim, essas É que paratiroides, muitas vezes, não estou dizendo no caso dela, mas essas paratiroides, porque, por exemplo, ela tinha paratiroides hiperfuncionantes pelo MIB. uhum. Por que que elas não podiam estar aumentadas no meio desses nódulos aí, alguns separatiroide, né? E uma coisa lá do pessoal do rim que vê muita paratiroide no ultrassom, é que eles mandam para a gente os laudos, eles falam assim, com nítido plano de clivagem entre a tireoide. Isso é uma coisa assim que eu nunca esqueci, porque sempre quando vem esse termo, com nítido plano de clivagem com a tireoide, você tem a certeza que aquilo que está sendo mostrado é paratireoide, a não ser que seja um nódulo intratiroidiano. Mas se você pensar nesses hiperparas graves, com PTH de 2.000, de 3.000, essas paratiroides, elas estão hemorrágicas, cheias de trave, algumas calcificadas. E se o radiologista interpretar isso como nódulo de tiroide, é claro que ele vai dizer que é um TIRADS 4, TIRADS 5 e vai ficar com essa história. E outro dia o rádio falou para mim: não, é tudo paratiroide, né? Então, só para lembrar as pessoas, para não se enganarem muitas vezes quando olhar um ultrassom de tiroide negativo, ou ultrassom de paratiroides, e negativo para paratiroide, e falar: não, não tem nada, o ultrassom está negativo. Mas está cheio de lá de nódulo com trave, com hemorragia, com TIRADS 4, TIRADS 5. Às vezes é paratiroide isso. Só isso que eu queria dizer. E eu acho que assim, ao longo dos anos, o povo melhorou muito, Sim, né? O pessoal vê bastante, mas mesmo em mas ainda. 2012 já via bem. Agora, não sei se é por É, causa da não, às tireoide. vezes, lá mesmo no Rio, às vezes tem um pessoal novo que chega lá no ultrassom e dá um ultrassom como negativo, porque assim, é uma verdade que dizem que se o radiologista bater o martelo, ele põe esse paciente na mesa. E se ele puser esse paciente na mesa, o medo dele é que seja uma cirurgia branca. E o cirurgião vai ligar para ele e falar: você não falou que tinha paratiroide? Então, se ele está na dúvida, é melhor ele falar que não tem, que as paratiroides estão negativas. Isso vale para ultrassom e vale para o MIB, né? Quando o MIB, muitas vezes você olha para a imagem, você está vendo que tem captação e o laudo está negativo. Por quê? Porque o cara vai ver essa imagem no final da tarde, quando ele passa lá na radiologia, que tem aquele monte de exame para ele laudar, é lá, é essa hora que ele vai ver. Ele não sabe o nome do paciente, ele não sabe a idade, ele não sabe o PTH, ele não sabe nada. Então, ele não vai dar diagnóstico de paratiroide positiva, porque ele não fica seguro para fazer isso. Então, também tenham cuidado. MIB sempre olhe para a imagem, não só para o laudo. Tem que aprender a olhar essa imagem, interpretar e ver se está captando ou não, né? Não é só olhar o laudo e falar, está negativo, porque você pega lá e vê que tem alguma coisa marcando. Queria fazer uma provocação para todo mundo. É,
Vocês têm uma ideia, alguém já leu alguma coisa a respeito de a relação fosfatase alcalina com PTH? Eu pergunto isso porque assim é muito estranho essa paciente com uma fosfatase desse nível, 3 vezes o limite superior, com um PTH mais inferiorizado, lá que a gente não está acostumado a ver. E eu falo o contrário, às vezes eu vejo um paciente com PTH de 1.000, 1.200, 1.500, e a gente está acostumado a ver, se acostumado, eu estou falando de propósito, porque ao redor de 300, 400, o nosso normal aqui é 116, o limite, e às vezes esses pacientes vêm com 1.000, 1.500 PTH e vêm com uma fosfatase de 1.500, 1.000. Uhum. E aí a gente fica se questionando, isso aqui é um PTH de 1.500, 2.000, 1.000, com uma fosfatase de 1.000, 1.500, é só o hiperpara? Ou isso tem um déficit de mineralização extremamente importante e grave que está fazendo essa fosfatase desse jeito? Para mim, eu concordo com a Luísa nesse caso, que talvez o componente alumínio aqui seja o menos problemático. Eu acho que talvez o problema maior dela foi um fator nutricional extremamente importante, tanto que a Wanda mesmo falou, olha, aqui é para dar calcitriol todo dia, o alumínio tem que ser retirado, claro, mas ele está incrustado na trave, ele não é só ali na frente de mineralização. E eu acho que ele aconteceu mesmo, como ela falou, ao longo de muitos e muitos e muitos anos. E ela desnutriu, ela inflamou, como a Rosa falou, aí fez uma tremenda, uma desbiose intestinal que influenciou em osteoblasto, em osteoclasto e fez aquela bagunça toda. Então, às vezes os alunos sempre me perguntam, Leandro, qual é a relação que eu tenho que ter entre fosfatase e PTH para eu dizer, olha, aqui eu preciso começar a pensar que pode ter uma mineralização extremamente ruim e às vezes até uma osteomalácia, como nesse caso, né? Como a Wanda falou, a Quando, histologia. Oi. não, pode terminar. E a Wanda mostrou que a histologia, ela tinha uma celularidade até boa, É. e esteroide pra caramba, né? Quer dizer, não era Uhum. uma celularidade meio baixa por causa do alumínio, tudo bloqueado, fosfatase, como a Luísa falou, né? Vocês têm uma ideia disso? Alguém leu alguma coisa? Alguém sugere Então, alguma eu nunca li isso, nunca está em livro, nada, mas sempre eu tenho esta dica e passo isso para os alunos. Quando você tem um PTH numericamente, uma fosfatase alcalina numericamente igual ao PTH, ou até passando dos valores numéricos do PTH, olha para o fósforo desse paciente. É olhar e é batata, o fósforo está normal ou está baixo, abaixo? geralmente baixo, ou normal. E aí eu pergunto: a senhora urina? Não. A senhora come bem? Como. E a senhora faz diálise. Onde é que tem esse paciente com 1.500 PTH, 1.800 PTH, com a fosfatase de 1.000, fazendo diálise e com fósforo de 3, às vezes sem tomar sevelamer, ou às vezes tomando dose baixa? Não existe um paciente anúrico que está se alimentando bem, diálise nenhuma deixa ele com 3 de fósforo. Então, algo me diz que esse fósforo aí é o causador disso. Falta matéria-prima para esse osso, né? O osso precisa de cálcio, precisa de fósforo, precisa de PTH, precisa de vitamina D ativa e está faltando fósforo, né? E eu acho que o fósforo é uma das causas dessa resistência óssea ação calcêmica do PTH. Então, nos pacientes que você tem aquele hiperpara clássico com fósforo, com hiperfosfatemia, a fosfatase alcalina só vai dar as caras quando o PTH está para cima de 1.500. Aí ela começa a subir, aí é o que você falou. Aí começa lá, sei lá, o normal é 100, vai para 120, 130, 150, mas nunca para esse nível. Eu tenho, assim, uma dica assim na minha cabeça. Aconteceu isso, olha para o fósforo. Você vai ver que no horizontal, e aí é olhar no horizontal, não é uma dosagem só. É olhar ele lá para trás. Ele é sempre um fósforo bom. Essa paciente dialisa desde 2006. Não é Uhum. possível que em 2012, 2013, ela tenha um fósforo de 4,3, 4,4, sabe?
É um fósforo muito bom, muito bom. E com essa história de desnutrição. Então, eu acho que foi dando chance. Ela teve chance de fazer as duas coisas. Se ela não fosse uma paciente tão antiga de diálise, talvez ela não intoxicasse por alumínio. E Mas se ela você tem olhar, uma né, outra. Luísa, se você olhar Ah, nesse gráfico aí dos exames, você vê que no período inicial ela tinha um PTH muito mais alto com uma fosfatase, como numa relação, vamos dizer assim, como você falou. Aí você olha a parte de cima, é justamente o contrário. sim, sim. Mas ali já me chamou a atenção, né? Porque a Wanda Sim, falou que a fosfatase deles lá é cento e quanto, Wanda? Tem, sim. 100, 100? 100. Então, 100. Tem. se você olhar novembro de 2012, ela tem um PTH de 600 com uma fosfatase de 230, né? Que isso? Que PTH é esse que dá uma fosfatase de 238? Quer dizer, já me chamou atenção aí, né? Não é para ter isso. Alguém que está com 600 de PTH está com a fosfatase normal. Normal, se é um hiperpara secundário clássico com hiperfosfatemia, esse osso fica travado, enquanto esse PTH não vai lá para cima. De repente, ela começou mesmo a subir, 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 porque ela deve ter piorado essa desnutrição dela. E a gente vê ali para cima, né? 3,4, 2,7. Quanto mais esse fósforo dela foi caindo, mais a fosfatase foi galopando, né? subindo. Subindo. Então, eu acho Eu que só é isso queria mesmo. lembrar Hum, uma coisa, que uma das indicações de biópsia é justamente uma desproporção entre PTH e sim, fosfatase, Uhum. né? Acho É que isso aí. aqui a gente foi, a gente leu o não, livro cirúrgico, cirúrgico. Tinha que fazer mesmo. para lembrar. Agora, Leandro, eu acho que assim, tem os radicais da fosfatase, e a Hanne Jorgensen é uma delas. Ela gosta tanto de fosfatase que ela diz que para ela PTH nem precisa, que o importante mesmo é a fosfatase, e ela diz que pela fosfatase ela é uma preditora muito melhor de tudo que está acontecendo no osso. Eu sou mais velha e mais, já mordi tanto a língua que não sobra mais pedaço para cortar fora, então eu tomo cuidado com isso. Eu acho que os dois juntos é uma combinação Muito bom. perfeita, né? Muito É, boa, muito boa. Uhum. Mas lembrar, assim, eu acho que se a gente lembra o que é a enzima, né, e o momento que ela é produzida pelo osteoblasto, é um osteoblasto desesperado para que mineralização ocorra. Então, ele está em busca da mineralização. Se eu estou num ambiente que é um ambiente hostil, com pouco fósforo, ele vai produzir ainda mais fosfatase para quebrar o sim, fosfato para aumentar até a oferta de fósforo localmente, né? Então, isso já é um sinal de que você tem outros motivos para aumento da fosfatase que não o próprio PTH. É que a gente fica o tempo todo pensando nessa coisa de que eles têm que andar juntos, mas andar junto. não necessariamente, né? E o Sim. Uhum. contrário, eu acho que coisas que a gente tem que lembrar no sentido contrário, que são muito comuns, o uso dos análogos de vitamina D. Então, o uso de paricalcitol e do antigo calcitriol, o calcigex, durante muito tempo, o efeito direto no osso é de supressão do osteoblasto. Então, a fosfatase vai cair mesmo que o PTH não caia. O uso do corticoide, a gente vê muito isso, paciente que transplantou, perdeu o enxerto, mas ainda está com corticoide, ou já tem algum tempo que não toma, mas ele traz a memória desse corticoide e a fosfatase fica muito baixa. Por quê? Porque corticoide estimula esclerostina que inibe formação óssea. Então, e diabético, né? Diabético também, pela questão de ser um diabético, ele vai ter menos fosfatase. Então, eu acho que aí é olhar o todo mesmo e ver se você tem uma explicação lógica para essa desconexão entre PTH e fosfatase. Se não houver, eu acho que tem que biopsiar. Então, eu fico triste pela paciente, mas fico feliz que a gente tomou a decisão correta e vai, se ainda der tempo, poder ajudá-la. É.
Vamos ver se dia primeiro ela está lá para a gente tratar, né? Vocês conseguem Pessoal, ninguém mais vai falar nada, ninguém mais quer perguntar coisas. vocês conseguem fazer fosfatase óssea, Rosa? Sim, Não. sim, Quem? chefe, Quem faz, Rosa? sim. Só se for pelo protocolo. Não, no HC tem, assim, metade do ano tem, metade do ano não tem, mas a gente pode Hum. pedir, se tiver, eles fazem sem ser protocolo. A gente pode Sei. pedir no exame dela e ver Seria legal, né? se vem. É. Isso Tá que eu ia aí. falar. A fosfatase alcalina, eu concordo com a Jorgensen. Eu acho que a fosfatase, sou meio apaixonado também pela fosfatase, mas o duro dessa enzima é que a gente não sabe direito nem o metabolismo dela como que é, né? Aí ela é produzida no intestino, no renal crônico, cada vez mais isso vem dando, aparecendo, enfim. E aí, tanto no consenso europeu lá de biomarcadores, eles dizem que a fosfatase total só serve como um levantar a lebre. Se ela está um pouco alterada, para cima ou para baixo, enfim, você tem que ir atrás de uma óssea, porque ela é inconfiável. Então, eu não sei, eu penso que a gente deveria começar a olhar mais para a óssea com um pouquinho mais de bons olhos, porque a Olha, total. Leandro, eu vou ponderar o contrário. Eu respeito muito os europeus, mas tem coisas que eles são muito radicais. Por exemplo, Aham, eles falam que a gente tem que usar como marcador de reabsorção a TRAP5B. Ninguém no mundo, exceto alguns países da Europa, tem TRAP5B num contexto Uhum. comercial. Então, mesmo que você vá no Fleury hoje, você não faz uma TRAP5B. Nos Estados Unidos não tem TRAP5B comercial. Então, por que não olhar para o CTX com todas as críticas? E eu vou te dizer mais, um kit de fosfatase alcalina óssea, mesmo aqui idosa, ele tem muito cruzamento. Então, se eu tiver uma hepática aumentada, eu posso ter um aumento de até 20% numa fosfatase alcalina óssea sim, por contaminação do ensaio. Então, você vê que tudo tem prós e contras. Eu Uhum. acho claro, que uma boa total, afastando que você tem uma hepatopatia, é tão assim relevante quanto você ter a óssea à mão. Porque, assim, é claro, se a gente for pensar num contexto de um estudo clínico, ou você está no ambiente de saúde suplementar, ok, mas acho que o espírito aqui é a gente pensar, bom, estou lá na clínica de diálise, o que é que eu faço? É, tá, né, é gama GT e fosfatase, Uhum. exato. né? Acho que dá, assim, então eu concordo até a segunda página com eles, mas não concordo todo, É. porque E a a gente gente aprende, tá a a nossa gente aprendeu realidade, né? muito, a gente aprendeu muito a lidar com a fosfatase total, né? Então, acho que a Exato. gente tem muita experiência com a fosfatase total do que eles. Então, eles acham que se eles têm dinheiro e pode fazer a óssea, por que não? Aí faz a óssea. Mas não é porque ela Toda vez que eu peço, substitui. deve estar nos 50% não, sabe? Porque eu nunca É. consigo. Mesma coisa. A Rosa manda pedir marcador de reabsorção, eu peço, não vem nada. Ela Uhum. pede e vem. Deve ser o CRM dela. CTX, PNP, fosfatase alcalina óssea, porque eu, quando peço, não vem nada. É que eu peço no mês sim, Wanda, no mês que tem o kit no HC. Você É, pede no pois mês é. não, que não tem o kit no HC, é isso. Você acha A que o Aline, meu kit é mais poderoso que o seu? Tá louco? a Aline está querendo fazer uma pergunta, Aline, ela levantou a mão aí. Eu posso parar de Oi. compartilhar, gente? Porque aí todo mundo pode até se ver. Pode. Posso? Pode. Ok. Na verdade, eu queria só fazer uma observação, que considerando assim, essa paciente teve até um aumento progressivo, né, dessa fosfatase alcalina, considerando essa hipofosfatemia. Mas é só para lembrar também que às vezes a gente está vendo paciente no ambulatório e de repente vê uma fosfatase alcalina mais alta e incoerente com o PTH, e aí a gente tem sempre que lembrar também fratura óssea, né? Quando a gente vê Uhum. essa situação, um aumento agudo, que a fosfatase alcalina pode aumentar e agudamente nessa tentativa de consolidação de fratura. Então a gente sempre tem que lembrar de rastrear também, que às vezes tem fratura morfométrica, né, assintomática, mas que o primeiro sinal é ali aquele aumentozinho de fosfatase alcalina que já dá um sinal para gente rastrear. Excelente, excelente. É isso Bem mesmo. lembrado. Bom, isso mesmo. Mas alguém vai fazer algum comentário? Chat, ninguém? Não. Eu acho que a gente precisava, eu particularmente gostaria de fazer um agradecimento muito grande à Wanda, porque eu sei
o quanto foi difícil para ela chegar a fazer essa apresentação. A gente tentou ajudar, não conseguimos também. E ela, com todo o tempo de estrada que ela tem, com tudo que ela tem para fazer, com todas as preocupações, ela conseguiu trazer para a gente hoje isso. Então, assim, Wanda, não puxando o saco de ninguém, mas agradecendo demais, demais. Acho que a gente tem que valorizar isso. A ideia era outra, mas assim não deu, foi essa mesmo, como pelo menos acho que deu para discutir bastante, ainda é interessante. Mas eu queria falar da bendita do negócio do alumínio, porque o último slide que não deu para colocar, que é a Cristália que produz. E que aí eu fui olhar o PCDT. O PCDT último está ativo, está lá, que você tem condição, você deve tratar com desferal. Então, quando algum colega não conseguir, tem que arrumar uma maior encrenca, porque deve ser a Secretaria da Saúde que não deve estar pedindo para o Ministério, e aí tem que ir atrás mesmo, porque você sabe que aqui é só na facada para conseguir, né? Mas é isso. E que 5 ampolas pela Cristália custa R$ 220. Ninguém vai falar para o doente ficar comprando, mas é isso. Então é a Cristália. A outra, a Ciba, né? Era uma outra Novartis, parou de fabricar é a Cristália. Então, meu último slide era isso, para mostrar aqui porque fica uma bagunça, gente que precisa tratar e aí diz que não consegue. E é Enfim, desferroxamina, né? Não é, oi? e não tem nome comercial, é desferroxamina. É, acho que é desferoxamina. É. Eu coloquei lá o nome do laboratório e a tia tinha Tá. posto o endereço e o telefone, se alguém quer. Bom, Mas tem que brigar na Secretaria de Saúde local e acionar o Ministério da Saúde, porque se tiver intoxicação, tem que tratar e tem o remédio para tratar. Tá bom? bom, É, para como, ó, terminar, mesilato, desculpa, Mel, mesilato de desferroxamina, o pó, então é esse o nome que está na bula. Acabei de Tá. ver aqui no Google, Wanda. Uhum, é isso aí. Eles não têm nome comercial, não. É só o Desferal que era o antigo, né? bom, Mel, não, eu só queria falar que, aproveitar isso que o Leandro disse, que eu vi a Wanda muito ruim esse fim de semana, e eu e o Leandro, a gente tentou, assim, arrumar outro caso, mas, bom, enfim, realmente foi um esforço muito grande que ela fez, e eu É acho que tanto com essa esforço ajuda assim, a da gente também não Rosinha, vamos, não. Peguei o foi caso que muito tinha pior. legal. Isso. E eu acho também que nunca é demais a gente ver esses casos que tem uma indicação assim inquestionável de biópsia óssea, Nossa. né? Porque quando você olha esse caso de baixo para cima, você vê que o osso está mudando completamente o padrão dele, né? E chamando a atenção mais esse aumento da fosfatase em relação ao PTH. Então, realmente tem que biopsiar. Agora, esse teste ao desferal, muitas vezes a gente tem que desconfiar, porque nem sempre, embora a gente ensine tanto, ele é feito com a técnica certa. E o outro problema é aonde que manda dosar esse alumínio, né? E com relação à Cristália, eu queria só acrescentar que a informação que eu tenho, mas eu não vou dizer que ela é corretíssima, não, mas é que quando houve como é que fala? Você vai comprar, o Ministério vai comprar a medicação, não legal. houve uma concorrência, só apareceu a Cristália. E aí, eu acho que essa compra não deu muito certo, não, sabe? Mas é toda aí uma deficiência mesmo, né, do Ministério da Saúde. E eu já mandei, né, através da SBN lá um ofício solicitando outra compra
o outro abastecimento da desferroxamina aí nos vários estados que não tem de jeito nenhum, mas olha, é desanimador mesmo, porque Vida toda, eu, quando era da CIBA, só tinha eu um não recebi concorrente. resposta nenhuma, era isso. O Mas vamos único que vamos. concorrente a vida toda. Nunca teve. Quando foi para comprar Desferal há milhões de anos atrás, era a CIBA, depois Novartis, ele nunca falou nada. Só tinha um cara. Agora ele vai falar porque só tem um cara, que é a Cristália. Não tem Pois é, Wanda. capacidade e falta de vontade de tudo, porque de alegar que é porque só um se apareceu, só ele que produz. O que que a gente vai fazer? Mas antigamente só tinha um que produzia também. E aí não se falava nada. Tá bom. Então, Eu estou acho que esperando a eu acho que é resposta. questão de demanda e oferta. Como parou, né? Quando tinha uma epidemia de intoxicação por alumínio, tinha mais é que comprar mesmo, não tinha jeito. Agora ele começa a parar de pedir, raramente se pede. É porque Aí, ele pega e fala o seguinte, está lá escrito nos artigos internacionais que a intoxicação por isso, alumínio. acabou, Pronto, né? é isso, né? Bom, É povo, isso, eu não mas a tive que gente vai fazer muito continuar sacrifício, brigando. não, viu? Não precisa ficar endeusando, não. A gente sabia desse caso, o doente ia voltar dia primeiro, e aí tinha que, a biópsia estava pronta, então foi uma questão de ajeitar o caso, que nem ficou tão perfeito, por causa do negócio do propiltiuracil, por exemplo, de outros detalhes, que realmente eu não tive, né, jeito ainda de arrumar, mas é isso, não foi também nada de, que isso, tá? Foi bem tranquilo. Eu só. O que eu queria prestar, fazer não deu. Fica para a próxima vez. Ah, você já está usando até inteligência artificial para fazer os slides? Já está Olha, tá eu, eu, demais eu da chego conta. junto, eu chego junto. Eu escrevi hoje desse jeito. Eu escrevi meus slides feios do jeito que eles sempre são. E falei dessa forma. Será que você pode, em cima dessa ideia, transformar numa coisa mais moderna? Lembrei da Melanie, uma Isso, coisa mas é mais claro, não moderna. é ele que Ele fez. fez do jeito que ele fez. Não ficou bom? Ficou ótimo, por isso que eu estou Isso aí, elogiando. gostei muito, tá? Beleza. Tá Beijo, bom? pessoal. Tchau. Bom, Tchau, beijo pessoal. para Boa todo noite. mundo. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. obrigado. Tchau.